edição eu procurei reunir 26 tipos. Nessa edição são 13 tipos internacionais e 13 tipos brasileiros. E eu faço uma relação desses tipos com o nosso dia a dia. Como é que as letras que estão no nosso cotidiano, como é que elas se manifestam e quais são as características que mais chamam a nossa atenção. Então, para falar sobre tipografia, sobre a história das letras, eu separei um painel que eu falo um pouco sobre a anatomia das letras, porque à medida que vocês passarem pela exposição, vocês vão ver que invariavelmente é preciso usar alguns termos técnicos para a gente entender como é que a letra se constitui. Então aqui a gente pode ver algumas partes das letras, como as hastes, as barras, que são os traços retos da letra. Assim como o eixo da letra, que é a variação de espessura que o traço tem, e a inclinação desse eixo, são detalhes da letra que guardam informações históricas, que fazem com que a gente consiga entender de onde vieram essas letras. Como quando a gente escuta uma música e existe um certo instrumento, uma familiaridade com um tom, uma sonoridade que nos remete a uma certa época. Então a gente está imerso nessas características. Assim como a altura de X das letras, as ascendentes e descendentes, são termos que eu vou recorrer a eles ao longo da exposição. Okay? Nessa primeira parte ainda, a gente tem uma linha do tempo mostrando como que a letra ela foi se transformando ao longo das décadas, ao longo dos séculos. E uma coisa curiosa que acontece com a tipografia é que, diferente de outras áreas, é que a gente continua utilizando algumas formas de letra, mesmo elas tendo sido criadas há mais de um século, 2 séculos atrás. Imagina isso na parte de moda. A gente não vê na rua alguém usando uma roupa de 100 anos atrás. É muito mais difícil isso acontecer em outros campos, mas na tipografia, a gente tem, por exemplo, aqui o exemplo da Garamond. A Garamond é uma tipografia de 1530 e a forma dela continua sendo utilizada até hoje e é muito popular. Ela é muito utilizada, por exemplo, para você desenvolver um trabalho com livros. E à medida em que as décadas, os séculos foram passando, transformações culturais e tecnológicas foram acontecendo e a letra foi acompanhando essas mudanças tecnológicas. Com a medida em que os sistemas de impressão foram ficando mais precisos, as letras começaram a ficar mais delicadas, começaram a ter um contraste maior, como as letras modernas. Ou quando a gente entra na Revolução Industrial e começa a ter cartazes e a propaganda, a comunicação vertical, as letras começam a ficar mais pesadas para chamar a atenção das pessoas dos cartazes. Então essas mudanças, a gente vai percebendo isso. É interessante ter uma linha do tempo para colocar essas mudanças em contexto. A gente vai avançando, à medida que a gente entra no século XX, começam a surgir letras sem serifa, né? Que é esse pequeno elemento que fica na ponta da letra, que nos ajuda na leitura de longos textos. Quando a gente vai para o século XX, começam a surgir exemplos de letras mais voltadas para a identidade visual, para a sinalização. São novos propósitos da letra que vão fazendo com que ela se transforme ao longo dos anos. Quando surge o computador pessoal, começa a ter uma demanda para letras de pixel, um formato todo quadriculado por conta da estrutura da tela do computador. E é esse o exemplo que a gente tem atrás de vocês da Verdana. A Verdana é uma tipografia que foi desenvolvida pelo Matthew Carter no meio dos anos 90. Ela foi encomendada para resolver o problema da legibilidade em tela. As letras elas são todas curvas, só que a tela do computador ela é toda quadriculada. Então você precisa ter uma letra que se adapte a esse sistema ortogonal. Então o Matthew Carter começou a estudar o comportamento da letra em diferentes resoluções e ele criou a Verdana para otimizar essa leitura em tela. Então, existem letras que são feitas para funcionar melhor na tela do computador. Ao longo da exposição, eu vou apresentar 26 letras e cada uma dessas 26 tipografias e cada uma está representada por uma letra que está apresentada em madeira, né, que vai compor o alfabeto. E nessa edição eu escolhi uma tipografia brasileira, que é a tipografia Pétala do Marconi Lima,
para ser a tipografia institucional, a tipografia de toda a exposição. Então todos os textos que vocês lerem são compostos nessa fonte aqui chamada Petal. O Marconi Lima, ele é um type designer, um autor de tipos autodidata, que ele mora em Macapá, no Amapá. E ele tem um trabalho de extrema qualidade de tipografia. Esse aqui é um exemplo da Pétala. É uma família tipográfica que tem 18 fontes, inúmeras letras dentro dessa fonte. Então tem fonte, aqui a gente tem as variações de peso da letra. Então você tem desde a versão light, a versão bem fina, até as versões regulares, bold e extra bold, bem pesadas. E essa variedade de pesos da letra que faz com que esse conjunto de letras seja possível você utilizar, por exemplo, em trabalhos editoriais.